Agostinho disse certa vez, abre aspas, o pecador, ainda que seja rei, é escravo, não de um único homem, mas de tantos senhores quanto sejam os seus vícios. Fecha aspas. Nesta lição, tomaremos como exemplo o período trágico e obscuro da vida do rei Davi, registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12, para demonstrar o quão terrível é o pecado aos olhos do Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está melhor que mereço. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e há uma satisfação muito grande dentro do meu coração que quero revelar a você pelo privilégio que Deus me concede hoje de dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Jovem CPAD. Estudaremos a lição de número 2, datada do dia 8 de janeiro de 2023, cujo título é O Pecado sob a Perspectiva do Deus que é Santo. E para trabalhar essa temática, fundamentaremos a nossa exposição no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11 e capítulo de número 12. São capítulos onde se está registrado o período triste, o período trágico da história do rei Davi, quando ele peca contra o Senhor. Amém? Eu já quero lhe pedir, você aluno da ferramenta EBD, que faça uso de todo o material que disponibilizamos aqui na plataforma da ferramenta, do subsídio, do material de marketing e divulgação, consuma os cursos que estão disponíveis aqui na plataforma da ferramenta, assista a conferência, o pastor Natalino das Neves, ele nos trouxe uma palavra sobre o assunto da lição, que ele é o comentarista, está aqui acima desse vídeo. Faça uso das orientações pedagógicas, utilize os cursos de capacitação que temos aqui na plataforma da ferramenta, tá bom? Você que está me assistindo por meio do YouTube, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem curte aí, compartilhe, interaja conosco nos comentários, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e, mais importante que isso, nos ajude. Conheça a ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu conheço a ferramenta EBD? O link está aqui na descrição do vídeo. Clique aí, rapaz. Ajuda a gente a continuar produzindo esse material gratuito aqui pelo YouTube e também a te ajudar, te entregando materiais exclusivos que estão na plataforma da ferramenta EBD. O link, mais uma vez, vou repetir, está na descrição do vídeo. A ferramenta EBD será bênção para você. Amém? Vamos à exposição da nossa lição. O texto principal nos diz: E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 27. Na tradução NVI, o texto diz: Passado o luto, porque a essa altura Urias já havia morrido, que era o esposo de Batseba, e ela teve um período de luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, a tirou de seus aposentos, e ela se tornou a sua mulher, e teve um filho dele. Aí veja a nota do escritor, provavelmente uma nota sob uma perspectiva profética, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. É o que diz a tradução NVI. Na corrigida diz pareceu mal. A NVI traduz essa expressão como desagradou. Deus não ficou contente com as ações de Davi. Na paráfrase NTLH, o texto diz: Depois que passou o tempo do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O que é que essa passagem está nos comunicando? Deus, ele não está alheio a nenhuma ação ocorrida no espaço-tempo de sua criação. Ele prescuta,
Ele vê todas as coisas, seja no céu ou seja na terra. Tudo está patente aos olhos de Deus. Aliás, a própria Bíblia, ela nos revela essa verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então Deus enxerga tudo. Deus vê até debaixo do tapete, né? Porque tem gente que antigamente, quando varria a casa, as casas tinham tapete, colocava a sujeirinha que ficava ali embaixo do tapete. Mas Deus olha também lá. Então, Deus, ele prescruta, conhece todas as coisas. Sobre o contexto aqui do texto principal, poucas pessoas sabiam dos detalhes do ocorrido e dos planos maquiavélicos do rei Davi. Davi planejou o assassinato de Urias, mas só quem sabia era ele. Betseba sabia de uma pequena parte e Joabe sabia de uma pequena parte. Davi encobriu o seu pecado mandando matar Urias. E ele achou que estava tudo bem. Para os súditos em geral, guarda essa informação porque tem coisa que Deus dá a gente assim que é incrível. Olha que informação interessante. Para os súditos do reino, eu estou levantando aqui uma suposição e fazendo uma inferência, Davi, ele passou a imagem de um homem extraordinário, cujo coração era amável, misericordioso e caridoso. Veja que o povo do reino estava pensando assim: mas como o rei é bom, se casando com uma viúva desamparada. Meu Deus, a mulher estava desamparada, o marido morreu em guerra. E olha que ação extraordinária do rei. Se casou com ela, tomou ela como esposa, a fim de que ela não ficasse desamparada. Todavia, nenhum detalhe, nenhum sentimento e nenhum pensamento escapou do conhecimento de Deus. Deus sabia de todos os detalhes da história. E é por isso que o escritor profético ele diz: essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O texto nos mostra que Deus não foi simplesmente um espectador passivo de tudo que estava acontecendo, ficando de braços cruzados diante da história, dessa história triste e perversa. E é possível ver os verbos de ação divina no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo do 10 ao 12, onde claramente o Senhor reprova, condena e castiga Davi pelos seus pecados cometidos. Então, nada escapa de Deus. Há pecados que são punidos aqui e aqueles que não são tratados aqui serão punidos com severidade na eternidade. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus também que depois da morte segue-se o juízo. Então são compromissos que o homem não consegue escapar. O juízo de Deus e a morte. A Bíblia fala dessa ação punitiva de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Note aí a referência para não esquecer. O resumo da lição nos diz: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Gente, pecado é coisa séria, porque ele tem a capacidade de destruir. E destruir significa pôr no chão, demolir, derrubar, causar a morte, matar, eliminar, exterminar. O pecado, ele destrói muitas coisas, e à luz desse episódio que aconteceu com Davi, nós podemos enumerar algumas. O pecado destrói a família. Veja como ficou a família de Davi depois desse pecado cometido. Houve incesto, estupro, assassinato, insurreição. Meu Deus, a família de Davi ficou um caos. O pecado destrói relacionamentos. O pecado destrói a credibilidade. O pecado destrói a vida espiritual. Leia o Salmo 32, o Salmo 51 e você vai tomar nota do que estamos falando aqui. Então, nós podemos aqui de antemão dizer que Deus ele não tem filhos preferidos ao ponto de agir com imparcialidade, ser complacente com o mal. O julgamento de Deus é justo, porquanto ele não pode ser intimidado e nem corrompido pelas circunstâncias, pelos cargos, por dinheiro, por influência, por ameaças e por posições. Isso não perverte o juízo de Deus. Alguém pode até dizer assim: foi o rei que pecou, o homem mais importante de Israel. O que é isso aos olhos de Deus?
Deus pune o rei, Deus pune o servo, Deus pune o súdito. Deus disse a Davi: a espada vai permanecer na tua casa, homem. Mas é o rei. Mas ele é o rei dos reis. Dentro da igreja não existe assim, aquele rapaz ali é um pregador. Então se ele errar, Deus não vai punir ele, né? Ele é muito usado por Deus, ele é muito querido por Deus. Essa irmã ali do coque é a irmã de oração. Então se ela cometer uma falha, Deus vai ser complacente com o que aconteceu. Não. Deus não tem filho preferido a esse ponto de ser parceiro no mal. De forma alguma. Ele trata o pecado. Amém? A gente vai discorrer sobre isso ao expor os tópicos da lição. Os nossos objetivos são: primeiro, explicar o pecado sob a perspectiva humana. Segundo, apresentar o pecado sob a perspectiva divina. E terceiro, compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial, mas também misericordioso. E o primeiro tópico da nossa lição nos diz: o pecado sob a perspectiva humana. Vamos olhar como foi que Davi, ele analisou, ele ponderou a respeito da falha que havia cometido. O primeiro subponto diz: o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa expressão, homem segundo o coração de Deus, ela aparece como um título dado a Davi dentro das Escrituras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós temos a primeira referência a esse título. E mais tarde, dentro do Novo Testamento, Atos capítulo 13, versículo 22, nós também temos ali uma referência apontando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse distintivo dado a Davi, essa qualificação, ela é muito mal entendida. Esse título lhe foi conferido porque durante os seus dias ele nunca adorou e nem serviu a outro Deus. Todavia, mesmo recebendo essa qualificação que lhe era distintiva, que lhe era característica, ele não era um homem impecável. E a prova está aqui. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11 e o capítulo de número 12. É bonito ver que a Bíblia ela não esconde as falhas de seus personagens principais. A Bíblia conta toda a história. E desse modo nós queremos aqui, já nesse primeiro subponto, elencar os pecados cometidos por Davi. Preste atenção. O texto onde extraímos aqui esses pontos é o segundo livro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Você, como professor da escola dominical e como aquele que vai ministrar a lição de número 2, precisa ler esses dois capítulos, ok? Então, primeiro pecado cometido por Davi foi a cobiça. No tempo em que os reis saíam para a guerra, ele estava tão confiante de que a mão de Deus estava sobre ele, sobre o seu governo, que ele julgou que não era necessário sair para a batalha. Ficou em casa, enviou Joabe e enviou o exército para pelejar contra os filhos de Amon. E houve um dia em que o rei se levantou e começou a passear pelo palácio. Olhando pelas muitas janelas que haviam em sua casa real, ele viu uma mulher tomando banho, se lavando. E quando ele viu aquilo ali, a cobiça que foi o seu primeiro pecado, ganhou raízes em seu coração. O que é a cobiça? A cobiça é o pecado que busca a todo custo satisfazer desejos ilegítimos. É isso que é a cobiça. E o solo fértil para esse pecado é um coração ingrato e insatisfeito com aquilo que se tem. Porque quando a gente olha para a história de Davi, nós percebemos que ele tinha esposas, que ele tinha concubinas, mas que ainda assim continuava insatisfeito. Isso é cobiça. Eu já tenho, mas eu quero mais. E não é só o desejo de querer mais, é o desejo de querer aquilo que é ilícito, aquilo que não é permitido a mim. Davi cobiçou a mulher. O texto diz que ele viu do terraço a mulher, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. Ele viu uma mulher que estava se lavando e esta era muito formosa à vista. Ele começou a cobiçar. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, olha a resposta que deram ao rei. Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Ela é casada, Davi.
Ele recebeu a advertência. A mulher é casada. É casada com Urias, o heteu, que inclusive está na guerra, pelejando, trabalhando para ti. Né? Então, o rei, mesmo sendo avisado que a mulher era casada, ele desejou e cobiçou a mulher. Porque a cobiça, ela não respeita limites. Foi o que o rei disse: tragam ela aqui. E aí nós temos nota do segundo pecado cometido por Davi, que foi o adultério. A Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 11, então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já se tinha purificado de sua imundícia, então voltou para sua casa. Adultério, ele cometeu adultério. O adultério é o ato de infidelidade no casamento que ocorre quando um dos cônjuges se envolve voluntariamente numa relação sexual com outra pessoa. Adultério é pecado condenado nas Escrituras. Mas foi o segundo pecado cometido por Davi. Terceiro foi a dissimulação, a mentira. E está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo do 6 ao 13. Davi, com muita sagacidade e perversidade, tenta a todo custo encobrir os rastros do pecado que cometeu, porque Betseba mandou uma resposta por ele dizendo: olha, eu engravidei. Então, o pecado que cometemos gerou um fruto. Estou grávida. E como foi que eu fiquei grávida sozinha? Urias já me perguntou, eu estava na guerra. E agora apareci grávida, o filho não é meu. Como foi que isso aconteceu? Antes que chegasse em Davi, antes que as coisas fossem associadas a Davi, ele tentou encobrir. Ele chama Urias, tira Urias da guerra, manda Urias ir para casa. Urias não vai. Urias diz assim: olha, a arca está lá no campo de batalha, os teus servos estão lá no campo de batalha, a Joabe, meu senhor, está lá pelejando, eu não vou para casa enquanto eles estão lá. Eu vou ficar aqui na porta, vou ficar aqui, morando aqui enquanto eles estão lá. Não me recuso ter prazeres enquanto os meus companheiros estão na guerra. Davi, não satisfeito, tenta embebedar o homem e consegue. Urias fica fica governado pelo álcool, mas mesmo assim, ébrio, nessa condição, ele não desce para casa. Veja a fidelidade desse homem. Veja a dedicação desse homem, ele não desce para casa. O que é que Davi faz? Escreve uma carta, recomendação, mostrando como Urias deveria ser morto. Sela a carta e envia a carta por Urias. Urias era tão fiel que Davi sabia que ele estava levando a sentença de morte, que no caminho ele não ia abrir a carta para ler, ia entregar a Joabe. Urias é morto. Então, o que é que Davi está fazendo? Ele está cometendo outro pecado para encobrir o antigo. A mentira é a roupa do pecado. E, por último, aqui nós temos o pecado de Davi, que é o assassinato. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 25, o rei tramou maleficamente todos os detalhes do assassinato de Urias. E o que traz assim à nossa mente a advertência presente nesse texto é que o homem segundo o coração de Deus foi capaz de cometer pecados terríveis. Isso cai como uma advertência para nós. Devemos tomar cuidado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não existe fulano de tal, não. Fulano de tal nunca vai pecar. Fulano de tal nunca vai cometer tal coisa. Não diga isso. Olha, eu nunca faria isso. Será mesmo? E meus irmãos, o segundo subponto da revista diz: o cuidado com aquilo que parece inofensivo. E é aqui que eu quero te dizer uma coisa muito importante. Passa isso para os jovens aí em classe. O pecado, ele se avulta no mal. Irmão Murilo, eu não entendi. A expressão bíblica é mais clara. Um abismo chama outro abismo. Quando o crente ele começa a abrir mão de pequenos valores, logo ele estará abdicando dos pilares centrais de sua fé. Começa como algo inofensivo, mas vai crescendo. O assassinato de Urias começou com a cobiça. A cobiça deu lugar ao adultério. O adultério deu lugar à mentira, à dissimulação. E a dissimulação deu lugar ao assassinato. Então o pecado ele foi se avultando, ele foi crescendo em maldade. E nós devemos tomar cuidado com isso. Com relação ao pecado, a Bíblia nos orienta a sermos radicais.
Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 30, e se a tua mão direita o fizer pecar, corta e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O texto aqui, ele não pode ser entendido literalmente, pois ele contém uma linguagem hiperbólica. Jesus não está mandando eu ir lá e, de fato, cortar a minha mão. O que é que ele está ensinando por meio dessa hipérbole aqui, dessa figura de linguagem? Ele está mostrando que, quando o assunto é pecado, nós devemos ser radicais. Devemos ir até as últimas consequências para não errar, para não falhar, para não praticar o pecado. Então, comece a cortar as coisas pequenas, porque cedo ou tarde elas vão crescer e vão se transformar em algo terrível. Em terceiro lugar, ainda sobre o primeiro tópico, nós temos aqui os planos de Davi para encobrir o pecado. E isso aqui não é algo novo. Lá no livro do Gênesis, o homem caído, ele também tentou encobrir o seu pecado. Ele se escondeu entre as árvores do jardim. Ele fez para si aventais de folhas. Ele tentou se esconder de Deus. Isso, ao longo das Escrituras, vem constantemente acontecendo. Davi foi mais uma vítima do pecado. Davi foi mais alguém que pensou que poderia se esconder de Deus. Se ninguém sabe, está tudo bem. Ele tentou se ocultar aos olhos de Deus, mas a Bíblia nos mostra que isso é impossível. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 15, nos diz: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Quem vai ficar sabendo? Jeremias capítulo 16, versículo 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante mim a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Vejo tudo, é o que Deus está dizendo. Nada passa desapercebido. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Estão em trevas, aí Deus está lá, tudo escuro, trevas, e Deus olhando cada detalhe. Para ele as trevas são como a luz, são como o dia claro. Não dá para se esconder de Deus. Mais tarde, o próprio Davi canta a respeito dessa verdade. Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sonda, tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca-me o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no Seol, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não dá para se esconder de Deus. Davi aprendeu essa verdade ao longo de sua trajetória. Ele vê todas as coisas. Embora que, a princípio, depois de cometer pecado, ele achou que seria mais sábio ocultar, deixar em segredo, esconder, mas ele percebeu que Deus conhece o segredo dos homens. O segundo subponto da nossa lição nos diz o pecado sob a perspectiva de Deus. Davi tinha uma perspectiva sobre aquilo ali. É melhor ninguém saber. Mas qual era a perspectiva de Deus sobre o pecado? Primeiro, a gente precisa entender por que o nome pecado. O que é pecado? Preste atenção nessa analogia. Quando nós descumprimos uma lei prevista no Código Penal brasileiro, nós definimos esse ato de transgressão como crime. Você foi lá e matou alguém. Pelo Código Penal, isso é um crime. Então, o ato de assassinar uma pessoa é crime. Nós denominamos assim.
Dessa forma também, quando o homem ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, desobedecendo às suas leis reveladas na Bíblia Sagrada, nós nominamos essa atitude de pecado. Isso é pecado. Então, todo pecado, primeiramente, é cometido contra Deus, pois é uma infração de sua lei. Sendo assim, mesmo quando eu peco contra alguém, o primeiro ofendido é Deus. O principal ofendido é Deus. E com relação às coisas que ofendem Deus, ao pecado, há 3 expressões capitais na Bíblia que são pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é quando alguém de forma inadvertida ou não, de forma intencional ou não, cruza os limites estabelecidos pela palavra de Deus. E por ignorância, ele vive uma vida de pecado, ele erra o alvo, ele erra o caminho, ele não acerta. Ele vive em constante desvio dos propósitos de Deus. Pecado. A outra expressão capital é transgressão. E aqui a palavra transgressão é o pecado intencional. Constitui-se transgressão o ato de pecar de forma deliberada e consciente. Isto é, saber da existência de uma lei e mesmo assim descumpri-la. E por fim nós temos aqui outra palavra que é iniquidade. E a iniquidade é uma imersão no pecado. O homem iníquo é aquele que sente prazer no pecado. Sabe que está errado, mas sente prazer naquilo ali. À medida que ele vai transgredindo, ele vai cada vez mais se tornando iníquo. E a Bíblia mostra qual é o sentimento de Deus em relação ao pecado. Salmo 5, verso 4 e 6 diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Então o pecado causa descontentamento, desprazer em Deus. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus, ele odeia o pecado. Aliás, a Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que não suporta olhar para o mal. Esse é o sentimento de Deus em relação ao pecado. O subponto de número 2, do tópico 2, diz o seguinte: a confissão, subponto de número 2, não estava tudo bem. Então, na perspectiva de Davi, pelo menos ali nos primeiros dias, ele entendeu assim: ninguém sabe, consegui encobrir o pecado aqui, tá tudo bem. Está tudo bem. Só que na perspectiva divina, meus irmãos, o negócio estava difícil para Davi. Embora Deus ele tenha dado um tempo para que o rei se arrependesse, Deus estava insatisfeito com aquela situação. Davi, ele, assim, por um pouco de tempo, ele sentiu até um alívio, assim. Encobri. Agora eu posso descansar. Ocultei os rastros do pecado que cometi. Só que a consciência começou a acusá-lo. A consciência começou a causar uma insatisfação em seu coração. Porque o pecado promete prazer, mas ele só traz amargura. Ele só traz angústia. O Salmo 32 mostra isso. Era uma insatisfação no céu e agora uma insatisfação na terra. Escondi, verso 2 e 4, verso 2, do 3 ao 4. Escondi os meus pecados. Enquanto fiz isso, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Te arrepende, Davi. Te arrepende, Davi. Tô te apertando, se arrependa, Davi. E ele diz assim: a tua mão pesava sobre mim. Minha força se foi esgotando como em tempo de seca. A culpa ia consumindo Davi de dentro para fora. E sobre o Salmo 32, e o Warren Wiersbe, ele nos conta que o silêncio de Davi referente ao seu pecado durou cerca de um ano. Um ano. E ele dá essa informação, acredito eu, baseado na gravidez de Batseba. Durou um ano. E nesse período, Deus estava lá mostrando sua insatisfação. E a forma de Deus mostrar isso era a mão dele pesando sobre Davi, tentando levá-lo ao arrependimento.
Spurgeon disse que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. E Deus estava lá, ferroando a consciência de Davi. O Senhor disciplinou Davi durante todo o tempo em que ele manteve segredo a respeito de suas transgressões. E a Bíblia nos diz que a disciplina de Deus, ela tem um fim pedagógico. Não é como quando um juiz vai lá e castiga um criminoso. É mais para quando um pai vai lá e castiga o filho a quem ama. E estava lá Deus, né? Estava lá Deus, lutando com Davi para que ele confessasse. E eu queria deixar aqui uma palavra para você que está me ouvindo. Se você estiver passando por um tempo de disciplina de Deus, não endureça seu coração, não. Você vai só se prejudicar. Se quebre, se arrependa, confesse. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa, não é só falar, mas quem os confessa e os abandona e deixa, alcança misericórdia. E por fim aqui nós temos mais um tópico mais um subponto dentro do segundo tópico, que é Deus ama o pecado, mas condena. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Que frase, não é? Que frase tão discutida. Que frase tão falada. Só que essa frase aqui, ela está incompleta. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, verdadeiramente arrependido. Essa é a frase completa. Se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não, Deus ama o pecador verdadeiramente arrependido. Tanto que os pecadores que não se arrependerem serão condenados e punidos com a morte eterna. Então, Davi era um homem extraordinário, serviu a Deus de muitas maneiras. Todavia não seria salvo caso não se arrependesse. Você pode ter 30 anos de igreja, você pode ser filho de pastor, filho de crente antigo, família tradicional, você pode ter na sua família os maiores pregadores do Brasil, mas se tu não se arrepender do pecado que cometeu, vai para o inferno do mesmo jeito. Deus ama o pecador, ama, mas aquele pecador que verdadeiramente se arrependeu. E o pecador verdadeiramente arrependido é aquele que não vive na prática do pecado. Amém? O ponto de número 3, ou melhor, o tópico de número 3 diz: o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Veja que agora a gente está dando um salto dentro da história de Davi e está pulando para o capítulo de número 12. O versículo 5 e 6 é a parte aqui onde Davi está sendo confrontado por Natã. Tudo indica que ele não iria confessar seu pecado sem que houvesse uma intervenção divina. Ele ia esconder. Deus enviou o profeta Natã 2 vezes até Davi. Uma vez para ser um porta-voz de bênção, de promessa, capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Agora, nessa segunda vez, o profeta Natã é enviado com uma mensagem de juízo. E eu acho muito bonito a forma como Natã confronta Davi. Primeiro, Natã confronta Davi fundamentado na verdade. Deus tinha revelado a ele a condição do rei. Segundo, Natã confronta Davi no momento certo. Terceiro, Natã confronta Davi com palavras sábias. Deus deu a palavra de juízo. Mas a parábola contada por Natã, ali foi uma sabedoria dele. Então, e em quarto lugar, para confrontar o rei, Natã também teve que ter muita coragem. E o que Natã faz? Natã chega para Davi, olha só, vou ler o texto aqui. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, ó a parábola: Rei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, e em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso.
e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi deu uma sentença. Natan olhou para ele e disse assim: tu é esse homem. Meu Deus, tu é esse homem. E olha aqui essas falhas cometidas por Davi, que também são nossas falhas. Tu é esse homem, precipitado em julgar. Davi ouviu toda a parábola, no final ele mesmo deu a sentença. Mal sabia ele que a sentença, que o juízo que ele estava dando, era o juízo que ele estava dando para si mesmo. Tu é esse homem que é tardio para reconhecer o próprio pecado. Tu é esse homem aí. Porque a gente não vê sinal de arrependimento em Davi, no coração dele, até o momento desse encontro aqui. Tu é esse homem, Davi. Já pensou? Tu é este homem que merece a morte por todas as transgressões cometidas. Você merece a morte, Davi. Só que Deus te perdoou. Porque depois que ele foi confrontado aqui, ele gritou: meu Senhor, eu pequei! Eu pequei! Deus te perdoou. Mas a espada vai ficar na tua casa. Tu vai pagar quadruplicado. Morreu o filho que ele teve com Batseba, morreu Amon, morreu Absalão. Olha, foi só tragédia dentro da família de Davi. Morreu Adonias, foi uma coisa terrível. Então, nós temos aqui o segundo subponto do tópico 3, que diz assim: a confissão de Davi. Ele confessa. E o versículo 7 ao versículo 15 do capítulo 12, nós temos aí a confissão, mas Deus abre o coração para Davi. Deus chega para Davi e mostra a ele a gravidade do pecado. O texto diz, a partir do versículo 7, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei, rapaz. Eu te ungi rei, Davi. Fui eu que te escolhi, tu não era ninguém. Tu estavas lá escondido no meio das ovelhas, eu fui lá e te busquei. Fui eu quem te livrei da mão de Saul, tu já devia estar morto. Nem aqui tu devia estar. Fui eu quem te dei casa e quem te dei mulher, sou eu quem te abençoei. Fui eu quem abri as portas, fui eu quem te dei essa posição, quem lhe dei a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Aí Deus diz a ele: por que você me desprezou? Por que você fez aquilo que eu reprovo, Davi? Deus, em outras palavras, estava dizendo a Davi: eu não te neguei nada. Agora tem uma coisa. Sabe o que as tuas ações me fizeram sentir? As tuas ações me fizeram se sentir rejeitado, desprezado. Diante dessas palavras, Davi, versículo 13, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí vem a resposta de Natan: o Senhor te perdoou, tu não morrerás. Ou como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. O último tópico fala a respeito do arrependimento sincero de Davi, que pode ser visto no Salmo 51. E aqui nós temos os sentimentos que estavam presentes no coração de Davi quando ele é confrontado com Natan e se vê diante do seu pecado. Em primeiro lugar, Davi ele foi tomado pela convicção de que havia transgredido e que seu pecado tinha sido terrível. O verso 1 do Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, Deus. Oh Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu sabia dos limites, mas mesmo assim eu ultrapassei eles. Apaga as minhas transgressões. Em segundo lugar, Davi se sentiu sujo por causa do pecado. Porque no verso 2 ele ora dizendo assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O pecado vai fazer o homem se sentir sujo. Em terceiro lugar, Davi, ele não colocou a culpa na beleza de Batseba e nem em outra pessoa. Porque às vezes no momento de confrontação a gente começa a terceirizar a culpa. Não, foi por causa disso, foi por causa dele, foi por causa daquilo outro ali. Aí Davi disse: não, o problema não foi a beleza de Batseba. O problema não foi ninguém, não foi nenhuma pessoa. Foi o meu coração, Senhor, que caiu em trevas. Foi o meu coração que adoeceu. Foi o meu coração que esfriou. Aí ele ora no verso 10:
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Em quarto lugar, Davi clama por restauração, quando ele diz assim: não me expulses, versículo 11 e 12, da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Glória a Deus! À luz desta lição, nós aprendemos que Deus não tem filhos preferidos ao ponto de ser complacentes com o mal, ao ponto de torná-lo complacente com o mal. Ele odeia o pecado, ele ama o pecador verdadeiramente arrependido. E nós tomamos nota aqui, que embora Deus perdoe o pecador, as consequências do pecado permanecem. Deus perdoou Davi, mas a espada permaneceu sobre sua casa. Então o pecado tem consequências. Deus é santo, Deus é puro de olhos, Ele não suporta ver o mal. Que a oração ensinada por Jesus seja o nosso pedido diário. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, meus irmãos. Estaremos, querendo Deus, na próxima semana comentando a lição de número 3. E eu aguardo você lá. Guarde isso aqui no seu coração. E não se esqueça, abra a jaula.